Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula vai ser sobre os plateumintos e os nematóides, certo? Então, primeiro, antes da gente começar a falar dos vermes, verme é um nome popular, digamos assim, dado a esse tipo de indivíduo, que tem o corpo mais fino e ele se arrasta. Então, todo indivíduo que tem um corpo mais fino e que se arrasta, ele é chamado de verme. Mas verme não é apenas a lombriga, não é apenas a minhoca, são todos esses animais que têm esse formato de corpo parecido com vermes, esse formato vermiforme, certo? Existem dois tipos de parasitas, os ectoparasitas e os endoparasitas. Como o próprio nome diz, ecto é externo, é fora. Então, são parasitas que vivem fora do corpo do hospedeiro, de onde o organismo está parasitando. E endoparasita, endo é dentro, que parasita por dentro o hospedeiro. Mas os dois tipos dependem do organismo para sobreviver. Então, essa é a principal diferença entre os dois. No caso dos plateumintos, eles são indivíduos considerados como vermes, né? Que tem o corpo vermiforme, ou seja, é longo, mole, né? No caso dos plateumintos, eles são achatados, então eles não são redondinhos, eles são vermes achatados, tá? Eles podem ser parasitas, causando doenças ao indivíduo, ou não. Existem muitas espécies também que são de vida livre. Então, eles vivem livremente no ambiente, tá? Livre no ambiente. E eles são organismos invertebrados, eles não têm coluna vertebral, eles não têm osso nem nada, tá bom? Então, aqui à esquerda é um exemplo da lombriga, por exemplo. Uma lombriga, um plateuminto, que é conhecido como parasitário, principalmente de cães e de gatos, tá? Desse gênero aqui, ó, Diplydium. Então, tem vários gêneros, várias espécies, tá bom? Aqui, nesse caso, é um parasita. No caso aqui à direita, coloridinho aqui, ó, esse coloridinho é o plateuminto. Então, nem todos os plateumintos são tão feios e nem causam tanta doença. A maioria não causam doenças, tá? A maioria, eles vivem tranquilamente em ambientes aquáticos, em sua maioria, ou muito úmidos, tá? E eles se alimentam de micro-organismos no solo, de pequenos protozoários, e eles não são parasitas, eles não vivem dentro de um outro organismo, ao contrário do outro tipo de plateuminto, tá bom? Como se dá, então, a alimentação desses indivíduos? Esse aqui é uma planária, que é um plateuminto muito comum em qualquer poça de água, digamos assim, a gente pode achar a planária. A planária, esse é um verme achatadinho, então a boca dele é ventral, ou seja, fica no ventre, na parte de baixo do organismo. Então aqui é o organismo, aí tem a faringe, que é por onde vai passar a comida, a boca, que é aqui o orifício, e ele vai absorver os nutrientes, então, do solo. Tá? Esse é o tipo é assim que eles se alimentam. E eles têm os dois tipos de reprodução sexuada e assexuada. No caso da reprodução assexuada, ou seja, não precisa de outro indivíduo para formar uma nova planária, no caso, ela se divide ao meio. Então, se tem lá uma planária, acontece alguma coisa, algum animal tenta morder essa planária, ela se parte ao meio ou perde uma parte dela, ela vai regenerar. Então, o tipo de reprodução assexuada por regeneração. Também tem o tipo de reprodução sexuada, ou seja, precisa de gameta, o gameta feminino, encontrar o gameta masculino para formar um novo indivíduo. Nesse caso, esse tipo de reprodução acontece nos plateumintos que são parasitas, tá bom? Algumas doenças importantes causadas por esses dois parasitas aqui. Então, no caso da teníase e da cisticercose, é uma doença causada pela Taenia solium, que é encontrada, esse parasita é encontrado em carne de boi, ou a Taenia saginata, que é encontrada daí na carne de porco. Então, o consumo desses dois tipos de carne, essa carne mal cozida, essa carne quase crua, pode obter o cisto, que são os ovos,
daí desse parasita ou a própria larva do parasita. E ao ingerir, ela vai se instalar no estômago e pode causar teníase, ela vai crescer, essa larva vai crescer, se transformar na famosa lombriga, e ela vai, a chamada solitária, né? As solitárias, porque é apenas um indivíduo só, tá? A gente vai ver depois que as lombrigas, que é do grupo dos nematódios, elas podem se multiplicar e viver várias lombrigas dentro do intestino, por exemplo. No caso da teníase, é apenas um indivíduo. Só que ele pode ficar tão grande, atingir metros de comprimento dentro do intestino e pode viver lá, causando vários problemas na saúde do animal que ele esteja parasitando, né? Porque vai sugar os nutrientes desse indivíduo e isso vai fazer mal para ele. Então, é uma verminose, que é uma doença causada por vermes, tá? Nesse caso, um plateuminto. No caso da teníase. No caso da cisticercose, é também a mesma espécie, só que não é a larva, são os ovos. Então, no caso da cisticercose, quando ingere os ovos, esses ovos eles caem na corrente sanguínea e podem ir até o cérebro e se alojar no cérebro do animal. Eu falo animal porque não é só ser humano que pode ser infectado, também outros animais, animais domésticos, bois, outros animais também podem ser infectados, tá? Então, a prevenção é evitar o consumo de carne mal cozida, né? Ao saneamento básico, ou seja, o tratamento do esgoto, tratamento da água, principalmente, que chega na torneira, é essencial para evitar que essas larvas, esses ovos, possam chegar até a população, certo? Muito bem, lavar muito bem também as verduras e os legumes, porque se essa verdura, esse legume é lavado na plantação, é regado na plantação com água contaminada, essa contaminação pode nos atingir também. Então, mesmo que a gente compre o verdura e o legume, é importante sempre lavar em casa, mantendo a higiene, tá? Aí aqui tem uma imagem de uma solitária, ó, é um organismo apenas e pode atingir metros e metros. Então, ela se enrola, assim, ela fica toda embolada dentro do intestino do indivíduo. No caso da esquistossomose, é causado pelo plateuminto Schistosoma mansoni, é a chamada barriga d'água ou doença do caramujo. Por quê? Porque é um caramujo, porque essa larva, ela se desenvolve dentro de um caramujo antes de entrar pela nossa pele. Então, onde tem caramujo, tem grandes chances de ter essa doença. Então, aqui tem um mapa, e essa doença, ela é uma doença endêmica. Isso quer dizer que ela só acontece aqui no Brasil, só acontece especificamente nessa região nordeste aqui, ó, do Brasil. Então, nessa região é muito comum ter essa doença, porque também é muito comum ter esse caramujo, que é onde a larva se desenvolve dentro. Então, a forma de prevenção é acabar com os caramujos, né? Ter um controle desses caramujos, não deixar lixo acumulado, a questão também do saneamento básico, porque os ovos, as larvas desse plateuminto, ele pode vir através da água, então o tratamento da água, o tratamento do esgoto é extremamente necessário, certo? Então, cuidados também em lagos e rios. Por quê? Porque esse caramujo pode estar nesse ambiente. Geralmente, esses caramujos que transmitem esse verme, ele gosta de ficar em lugares muito úmidos. Então, sempre quando chove, já aparecem alguns caramujos. Esses caramujos podem estar infectados com essa larva e transmitir para a gente. Essa larva, ela entra através da pele. Então, é muito fácil a contaminação. Então, a forma de prevenção é controlar essa população de caramujo. Os nematódios são também vermes, mas é outro grupo de vermes. São vermes que têm mais sistemas. Ele tem um sistema digestório, ele tem um sistema circulatório, ele vai ter, é o primeiro animal, grupo de animais que a gente está vendo que vai ter um sistema digestório, vai ter intestino, vai ter boca, vai ter ânus, então vai ter o sistema digestório completo. Além do sistema circulatório também já tem o sistema sanguíneo ali de trocas gasosas mais complexo que todos os outros. Então os nematódios, eles são um pouco mais complexos do que os plateumintos, certo? Mas também tem, a maioria dos indivíduos desse grupo são de vida livre, ou seja, não são parasitas.
tá? Mas também tem espécies de importância médica que causam doença, que são os parasitas. Aí sim são as lombrigas, que elas podem causar várias doenças, tá? A ancilostomose também é uma doença, o amarelão, que é chamada. O bicho geográfico é um nematóide, aquele bichinho que fica na pele, por baixo da pele. A filariose, que antigamente era chamada de elefantíase, porque esse verme, ele fica nos vasos linfáticos dos membros inferiores, ou seja, das pernas. E eles acabam obstruindo, fechando esses vasos. Isso causa um inchaço nas pernas e acaba parecendo perna de elefante mesmo, por isso que era chamada de elefantíase. Mas o correto nome dessa doença é filariose. E o nematóide que causa essa doença é a filária. Tá? Então, aqui à esquerda, aqui, ó, temos exemplos de nematóides de vida livre, que não são parasitas, eles vivem na água, no rio, e eles não parasitam nenhum animal. A maioria vivem dessa forma. Inclusive, a maioria dos nematóides, eles têm importância ecológica, ou seja, para o meio ambiente. Eles se relacionam com raízes de plantas, podem causar problemas em plantações, tá? Mas eles também são necessários para reciclagem de matéria orgânica no solo também. Eles vivem em solos muito úmidos. E os parasitas, eles já vivem dentro de outros organismos. Então, a forma também de alimentação deles vai diferir quanto a isso. Um vive em solo, vai se alimentar de matéria orgânica e nutrientes do solo. O outro parasita vai se alimentar do sangue ou de substâncias do organismo que ele estiver parasitando, certo? Então, tem uma variedade bem grande de nematóides. A reprodução. Primeira coisa, o que é dimorfismo sexual? Dimorfismo quer dizer diferença sexual do sexo. Então, quer dizer que o macho e a fêmea, eles são diferentes, tá? Ao contrário lá dos plateumintos, que os machos e as fêmeas são muito parecidos. Então, aqui os nematóides, eles são bem diferentes. A fêmea é geralmente maior do que o macho. E no acasalamento, o macho se enrola próximo ao ovário da fêmea e deposita, então, os gametas masculinos ali no ovário para fecundar. Então, a fêmea, ela geralmente é maior e o macho é menorzinho, tá? Tem várias espécies também, isso vai modificar, por isso eu chamo de dimorfismo sexual, quando tem essa diferença de tamanho. O macho, ele tem também a cauda aqui dele, que é perto do ânus, ele tem mais redondinho, justamente para se fixar na fêmea quando realiza a cópula, tá? Então, é bem interessante e isso é importante para a gente entender, então, que o tipo de reprodução dos nematóides é sexuada, tem a troca de gametas, certo? Precisa de um indivíduo masculino, um indivíduo feminino, e eles precisam trocar gametas para, então, produzir um novo indivíduo, ao contrário dos plateumintos, certo? Verminoses também causadas por nematóides. Então, como a gente falou, tem a ascaridíase, que é a lombriga, né, a famosa lombriga, que podem ter várias lombrigas vivendo no mesmo indivíduo, tá? Ao contrário lá do plateuminto, da solitária, que por isso que o nome é solitária, porque é só uma. Aqui, a ascaridíase, então, ela é causada pela espécie Ascaris lumbricoides. Os sintomas é cólica, tosse, mal-estar, obstrução intestinal, porque ele se reproduz tanto dentro do organismo, tem tantas lombrigas ali que acaba obstruindo, fechando o canal intestinal. Isso impede, então, do animal evacuar e vão trazer vários problemas relacionados a isso. A contaminação e ingestão dos ovos do parasita, então você ingere os ovos por alimentos ou água contaminada com esses ovos, e esses ovos dentro do nosso corpo vai se desenvolver e se tornar várias larvas, vários parasitas, várias lombrigas, tá? E a forma de prevenir isso é tratamento do esgoto, tratamento da água, saneamento básico. E também a higiene correta dos alimentos e também das mãos, tá? A filariose é a antiga chamada de elefantíase. Ela é causada pela filária
que tem esse nome específico aqui, que é o Kerria Bancroft. Os sintomas é inchaço característico pela obstrução dos vasos linfáticos nos membros inferiores, ou seja, das pernas, tá? Então, como essa larva entra no nosso corpo através da picada do mosquito do gênero Culex. Então, tem várias espécies desse gênero aqui, desse mosquito, que podem transmitir essa filária. Então, a forma de prevenção é combater o mosquito, né? Então, combatendo o mosquito é uma forma de se prevenir dessa doença também, certo? Pessoal, é isso, tá? É bem simples, é mais para a gente saber a diferença entre um grupo e outro, porque eles são parecidos, então acaba confundindo. Então, o principal objetivo é a gente diferenciar esses dois. A gente viu as diferenças, as características de cada um e as diferenças também de cada um. Então, com isso, eu quero que vocês façam um compromisso lá da página 562, só o praticando aprendizado, o 5 e o 6, porque os outros vocês já fizeram. Na página 563, aplicando conhecimento 5 e 6 também. Na página 581, que são sobre os nematódios, eu quero que vocês façam o praticando aprendizado 1 e o 2 apenas, e o aplicando conhecimento logo embaixo, número 1. Certinho? Se tiverem dúvidas, anotem as dúvidas no caderno para o nosso encontro online a gente poder tirar, tá bom? Bons estudos para vocês e a gente se vê em breve. Até mais, pessoal!